de número 28, versículo de número 10. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar para dormir. E sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! E não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Eu aqui dei um tema para esta palavra, que significa o lugar aonde ele consagrou o Senhor, Betel, casa de Deus. Ao despedir de sua casa paterna, Jacó, como viajante, deixou sua família, sabendo que seu irmão Esaú, querendo vingar por causa da bênção da primogenitura que Jacó conquistara por direito da promessa no passado dita por Deus aos seus pais, no caminho do deserto, como peregrino no deserto, ele enfrentava uma experiência nunca vivida antes, pois Jacó, sendo um filho doméstico e zeloso pelas coisas de sua mãe Rebeca, teve que enfrentar sozinho os tratos de um homem sofrido pelo deserto, cuja natureza vemos em Esaú, que era um homem de campo, era um homem já experimentado, mas vemos em Jacó o contrário disto. Ao sentir-se cansado e fraco, Jacó tirou para descansar, e tendo próximo de si uma pedra, fez dela um travesseiro para dormir. E sonhou então que viu uma escada que dava da terra até os céus, ela tocava nos céus, e o Senhor no alto da escada, e via os anjos subindo e descendo sobre ela, e acordou dizendo: esta é a casa de Deus, pois que o Senhor estava com ele nesta viagem, e chamou aquele lugar Peniel. Nós vemos aqui, irmãos, a pedra como significado de que quando Cristo disse que as pedras que os construtores desprezaram veio a ser a principal pedra de esquina. Jacó reconheceu a importância de erguer um altar, e o que encontrou no caminho, esta pedra, ela prefigura Cristo Jesus, pois é a pedra viva e angular, que os apóstolos edificaram a igreja e os seus ministérios, cujo poder tem a pedra de despedaçar os reinos, os poderosos, impérios e até mesmo o sistema da besta. A escada no sonho, ela prefigura Cristo, pois o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Ela é o acesso, é a ligação direta entre o homem e Deus. Então, Cristo é a ligação direta entre o homem e o Pai. Jesus é o único mediador. Eis que o que dois ligares na terra será ligado na terra. O que dois concordar na terra será concordado nos céus. A escada livra os anjos. A escada levava os anjos por meio da comunhão de Cristo aos santos. As nossas orações são levadas a Deus e nossas respostas são também trazidas, pois Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Disse Jesus a Natanael: de agora em diante verás os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Peniel, casa de Deus. Cristo veio buscar o que se perdeu. O peregrino pecador no caminho do deserto de suas vidas. Pois aqueles que o encontram, o Senhor, é como encontrar um oásis, é como encontrar uma pedra, cuja a pedra Moisés e Israel encontrou no deserto, e que tendo Moisés com o cajado ferido a rocha, ela verteu água para saciar a sede do povo de Israel. Jacó então encontrou esta mesma pedra que tipifica Cristo. A pedra para Jacó foi um lugar de descanso, foi um lugar de comunhão, foi um lugar de comunicação que recebera dos céus. Vemos a pedra como elemento que prefigura, tipifica Cristo, porque ela é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, que os religiosos rejeitaram, que os religiosos desprezaram. Esta pedra veio ser a principal na humanidade e prefigura Jesus como fundamento para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos aqui, irmãos, Jacó como um peregrino, mas estava ele agora prestes a ter uma experiência pessoal, pois ele precisava de aprender a confiar e descansar em Deus. O sonho de Jacó não foi um sonho natural, foi um sonho espiritual. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus revela aos seus de uma maneira diferente como o mundo pensa. Vemos Deus se revelando de uma maneira sobrenatural, e isso em sonho. Deus estava lembrando a Isaac a promessa que fez ao seu pai, seus pais, ao seu pai Abraão, ao seu pai Isaac. Nós vemos aqui Deus fazendo, lembrando a ele a promessa, porque a promessa do Senhor é certa e não tardaria, ainda como alguns têm a promessa de Deus demorada, mas aqueles que confiam no Senhor, esperam no Senhor com paciência. Essa visão da escada, nós vemos que Jacó era o patriarca continuado, aquele que daria continuidade à promessa de Deus. Jacó saíra de Berseba e teria o destino para Harã. Então a caminhada de Jacó, ela seria uma caminhada difícil, e Jacó sentiu nessa caminhada a necessidade total de Deus. Então o Senhor, no topo da escada, disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência. Vemos aqui Deus
reforçando a promessa. Vemos aqui Deus reforçando a palavra, a promessa que fora dado aos seus pais. Pois a igreja também tem uma promessa nesses dias. A igreja tem uma promessa. Cristo virá nas nuvens buscar a sua igreja e nos levará para a casa do Pai. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar, então eu voltarei para vós, para que onde esteja eu, estejais vós também. Então a igreja terá esse privilégio de ser levado para a casa de Deus, para Peniel, a casa de Deus. Observe que Jacó, ele disse consigo quando despertou do seu sono: Deus estava aqui, eu não sabia. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Amados e queridos irmãos, Jesus disse: eu sou o caminho, eu que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, eu entrarei e ceiarei com ele e ele comigo. Vemos algumas pessoas nas passagens bíblicas que abriram a porta do seu coração e Cristo entrou. Zaqueu foi um homem que abriu a porta de seu coração. Jesus entrou na vida daquele homem, e aquele homem, aleluia, pôde desfrutar da mesa do Senhor. E o que tem na mesa do Senhor, o que tem na mesa de Jesus Cristo para aqueles que o encontram? Pão, água, vinho, azeite. Oh, aleluia! O pão que nos alimentará e nos dará vida eterna. A água que nos saciará a nossa sede espiritual, cujo interior saltarão para a vida eterna. O azeite, aleluia, que desce da barba de Arão, como diz as Escrituras. O azeite que vem da verdadeira oliveira, que nos dará ousadia, intrepidez e unção do Espírito para fazer os sinais e evidências do Senhor, como cura divina, como libertação das almas cativas, como multiplicação das coisas materiais, porque Deus as criou e Deus nos providenciou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o vinho que representa o Espírito Santo. Aleluia, quando nós recebemos o Espírito Santo, a promessa do Pai, a nossa alegria é multiplicada, a nossa alegria passa a ser verdadeira. A nossa alegria não é mais uma alegria exterior, mas é uma alegria interna, é uma alegria na alma, cujo ladrão não pode roubar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Espírito Santo, quando recebemos, nós estamos recebendo a alegria do Senhor, estamos recebendo a força do Senhor, estamos recebendo o poder do Senhor, estamos recebendo, aleluia, os dons do Senhor, estamos recebendo a capacidade do Senhor para fazer coisas no mundo espiritual, para libertar as almas, para curar os doentes, para sarar os enfermos, para libertar as almas cativas, aleluia, e trazê-las para a presença do Senhor, porque Jesus é a porta dos céus. Então poderemos entrar, aleluia, pelas portas que é Cristo, e estaremos, aleluia, ao encontro, aleluia, do Deus Pai, do Deus Espírito Santo, que faz a obra regeneradora em nossos corações e em nossos espíritos. Oh, bendito é o nome do Senhor. Quem sabe você não está mais tendo visão, quem sabe você não está tendo mais a experiência com o Senhor, aleluia, mas volte neste dia
a casa de Deus. Retorne para a casa de Deus, filho pródigo. Você que deixou a casa de Deus, você que saiu de Peniel, você que saiu aonde estava a presença de Deus, aleluia. Volte para a presença de Deus, volte para Peniel, aonde está o Senhor, aonde está a escada que ligará você até, aleluia, a presença do Pai, aleluia. Volte para, aleluia, o mediador chamado Jesus Cristo, aquele que intercederá por você ao Pai, aquele que fará, aleluia, a obra na sua vida para o Pai, porque o Pai enviou Jesus, aleluia, para o mundo, santo é o nome do Senhor, para morrer pelos nossos pecados. Mas esse poder, essa expiação na cruz, surtirá efeito naqueles que creem em Jesus. Porque aquele que não crê já está condenado, diz as Escrituras. Mas a todos quanto nele creu, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você se tornou filho, você terá uma casa para habitar, você terá um pai, aleluia, você terá a presença do Pai, para receber você como filho, e Deus colocará sobre você vestes novas, Deus colocará sobre as suas mãos o anel, Deus matará um novilho, para você se assentar na mesa com Ele, com Jesus, com o Espírito Santo, com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos que virão do Oriente e do Ocidente, para ceiar com o Cordeiro. Vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Volte para Peniel, Jacó. Volte, Jacó, para Peniel. Volte a ter sonhos de Deus, sonhos espirituais. Volte e você verá os anjos subindo, levando as tuas orações, levando as tuas necessidades para o Pai, para Jesus. E você também verá os anjos descendo a escada, cujo mediador Jesus dará ordem aos anjos a teu respeito, para trazer para Jacó no meio deste deserto a necessidade. E você verá os milagres do Senhor acontecer na sua vida. Você verá coisas grandes, estrondosas acontecer, porque os céus estará contigo, viajante, neste caminho. Os céus estará contigo, ó peregrino, neste caminho. Arachorebe calavassure neve a calavandara baixandaravia. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está com este peregrino, cujo destino é os céus, cujo destino é a casa de Deus, aonde queremos passar nossa vida eterna, na casa de Deus, na casa do Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por me amar primeiro. Obrigado, Senhor, obrigado por ser o meu mediador entre mim e Deus. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está alcançando agora este Jacó, aleluia, e o Senhor o tornará Israel, príncipe com Deus, porque lutaste com Deus,
continuar em Peniel, onde está a presença do nosso Deus. Vamos continuar em Peniel, onde está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, e veremos os anjos descendo e subindo sobre os seus. Amém? Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus vos abençoe. Até uma outra oportunidade, até um outro dia, até mais. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Em Cristo Jesus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Até uma próxima.